E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui a preparação para Flamengo e Grêmio, né? Jogo decisivo nessa quarta-feira. E também vamos acompanhar aqui a análise, né, do Bernardo Ramos, do Sormani, a respeito do empate com o São Paulo e das confusão que está tendo no vestiário. Lembrando que já teve a conversa do Pedro e Sampaoli e também do uma parte da direção junto ao elenco para parar algumas arestas para preparar o jogo para quarta-feira, né? Para o time tentar pelo menos se doar em campo. Créditos pela KTV, o link vai estar na descrição, certo? Vamos pro vídeo. De novo, vou repetir o mesmo comentário da última sexta-feira, se é que o senhor me permite. Eu não tenho que permitir nada, você fala o que você quiser, pô. A atuação, tá? Não estou individualizando o jogador, mas a atuação, o coletivo do Flamengo, de novo, foi uma vagabundagem. Ontem, pior ainda, porque não contente em o Flamengo já ter sido eliminado de uma Libertadores e toda a pressão de chegada, o Flamengo faz a atuação, de novo, extremamente paupérrima. Atuação lamentável, atuação, sabe, de se jogar as traças. Uma atuação pra demitir o treinador à frente da sua própria torcida. Empatou o jogo no final. Sabe, foi um empate com sabor de derrota, um empate com sabor de vergonha. Porque, além de tudo, no fim do jogo, teve 2 lances, né? Não só um, mas 2 lances na mesma jogada em que se caracterizaria a não conclusão desse gol de pênalti marcado pelo Pedro, mas assim, um deles é um lance exato à ciência do impedimento. O outro você gera interpretação, mesmo achando que não, sim, mas enfim. Mas o fato é que, no conjunto da obra, a atuação do Flamengo foi de novo ridícula perante um São Paulo que teve uma atuação digna fora de casa com o Lucas jogando bola, Bernardo. Foi, parabéns ao São Paulo pela atuação que teve, né? Tinha um titular só no time, o Alisson, de resto todo mundo reserva, né? Esse cara aí jogou muito. Ele vai ser titular, né? Ele vai ser titular do São Paulo. Dá pra botar ele como titular. Claro, vai ser titular, eu acho que já no lugar do Luciano na próxima quarta-feira. Porque o Luciano, tá fora, né? E o Pato não jogou bem contra o Flamengo, né? Então me parece meio claro até que não joga bem nunca, né? Ele fez um gol no Santos, aquele 4x1. O Pato. Tudo acontece contra o Santos. Então não dá pra você levar em consideração. A fase do Santos não ajuda, o Santos não pode ser levado em consideração. O que se você faz contra o Santos não serve de referência. Entendeu? Mas assim, parabéns ao São Paulo, um time muito mais organizado que o do Flamengo, né? E concordo com você, com a atuação uma atuação vadia do Flamengo. Uma atuação vadia do Flamengo, mais uma, né? Você repara no lance da marcação do pênalti, que pra mim não foi. Os jogadores nem comemoram. Ninguém comemora. Né? Os jogadores do São Paulo vão em cima do árbitro e os jogadores do Flamengo ficam lá e tal. Ninguém comemora. Sabe, não havia clima. Sampaoli está demitido pelo vestiário. O vestiário já demitiu o Sampaoli. Falta a diretoria. Parece que contratou o Dorival Júnior, porque foi abraçar o Dorival Júnior no começo do jogo. E a arquibancada também, porque... já escolhemos o novo técnico. Bernardo, esse ano. Velho novo técnico. A torcida gritando time sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha, o Flamengo vai lá e faz um gol. Logo em seguida. Contra o Fluminense. Nos 4x1 gol do Ayrton Lucas e ninguém comemora. Né? E esse ano a mesma coisa. Esse ano não, ontem. A torcida gritando sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha, saiu o pênalti. Teve um gol contra o Del Valle também no Del Valle também. É verdade, contra o Del Valle. Era esse jogo. Pra sair um gol. Era esse jogo. Se é só gritar time sem vergonha o tempo todo, em vez de meio, vai sair Vai ter uma explicação, né, gente? Pô, salários atrasados. Falta de estrutura. Os caras não têm um estádio folha bacana. baixa, né? Sim. Folha baixa. Dorme em container. Os caras estão ganhando 100 mil e estão querendo salário maior, não tem condição Dorme de pagar. Dorme em container. Chuveiro gelado. Vestiário pintado com cheiro. Torcida que não apoia. Não tem torcida. Tudo de ruim. Não, é tudo torcida de do tamanho de uma cara, Kombi, é muita facilidade pra esses caras. Porque assim, perder o jogo faz parte, né? Perdeu o jogo pro Olímpia, mas, pô, teve gana e tal. Não teve. Ontem empatou o jogo, mas jogou bem, bola na trave. Ontem, se o Rato tivesse um pouquinho de capacidade... Tinha matado o jogo. Tinha matado o jogo. 2x0. Aí teve o lance do Juan, tava não pode jogar impedido. no São Paulo. Não tem condição. O Rames Rodrigues deixou ele na cara. Aí eu vi, aí na transmissão, ele não tava com o pé bom. Gente, jogador de futebol, ele precisa treinar o pé ruim, cara. Só faz isso na vida, velho. Qual é o pé bom teu aí, ô Miquelete? É o esquerdo? Treina com o direito. Treina com o direito. O meu é o direito, vou treinar com o esquerdo. Pô, o pé não dominante hoje é fundamental. Claro, pô, pelo amor de Deus. Agora, Mas a gente vai falar do São Paulo depois, né? Não, estamos falando já. Não, porque depois a gente vai linkar com... Eu acho assim, eu acho que o Rames tem condição de iniciar o jogo, cara. Se eu sou o Dorival, eu coloco o Rames pra iniciar o jogo. Eu também acho.
Eu também acho. Lucas é titular, concordo São com Paulo vocês. perdeu O o jogo, Luciano né? tá fora. Pô, perdeu o jogo. Você tem dois caras Depois, como mais pra frente, a gente vai falar do Corinthians. Não necessariamente o Corinthians fará o mesmo, O Dorival tá? Quesada faz o quê? Não, eu escalo Lucas Vai e todo mundo. Rames. Embora esses caras não tenham um entrosamento ideal, mas não tem o que fazer, né, meu? Mas é o popular. Se perder, tamo fora. Então tem que pôr pra jogar. Porque se isso. não coloca, alguém vai falar, pô, aí vão falar que o Dorival é burro. Né? E uma coisa que o Dorival não é, sinceramente, é burro. Agora, o Micheletti falou um negócio legal, em cima disso que você disse aí, Bernard. O vestiário demitiu o Sampaoli. O vestiário contratou o Dorival de volta. Pô, ontem o carinho, o Dorival, velho. Dorival, né? Pô, terminou o jogo, o Sampaoli deu no pé no vestiário e os caras foram lá outra vez abraçar o Dorival, cara. Rindo também, né? Os jogadores rindo, todo mundo rindo, feliz da vida. É falta de vergonha, né? Não dá pra pedir vergonha na cara pra esses caras que não tem vergonha na cara, né? Assim, o trabalho do Sampaoli é péssimo, é ruim. É ruim, mas é melhor do que isso. Ele sabe mais de futebol do que isso. Você sabe, a gente tava tomando café ali, antes de começar o programa, até comentei com o Bernardo. Falei, será que o ponto fora da curva não foi o trabalho dele no Santos? Porque o trabalho que o São Paulo fez no Santos... No Atlético Chile, não foi, né? Não foi grande coisa. Foi lá com a Laú, foi campeão da Sul-Americana e depois com o técnico, como técnico da seleção, também fez um trabalho legal. Tem o Olympique lá, um vice-campeonato que é Sevilha, quarto lugar. Que é o que é pra você, né, também. Mas eu acho que a questão maior não é nem o posicionamento, é o jogo, a qualidade, né? A maneira com que o time joga. Quando ele era técnico do Santos, pô, dava gosto de ver o Santos jogar. Eu até brinco, né? A gente acordava assim, putz, hoje o Santos vai jogar, caramba, que legal. Vai ser mais um dia de alegria, né? De futebol bem jogado, bonito, vistoso. Era legal. Gente, mas não acontece nada com esse time do Flamengo, nada. Então a gente fica se perguntando, o problema é ele ou o problema é o vestiário também, Porque ele é um cara difícil, ele é um cara muito complicado. Há relatos, né, de jornalistas e de ex-atletas do Santos que a convivência com ele, ex-atletas eu não digo, mas de funcionários e jornalistas, era muito complicada. Muito complicado. Ele é um cara difícil. Um cara muito difícil. E a época no Santos não tinha pandemia, era mais aberto. Hoje tá mais afastado qualquer um que chega lá, a convivência é mais distante pela natureza da situação. E a época todo dia você tava lá no CT. Eu cheguei aí por algumas vezes no próprio CT do Santos trabalhando, né, com o Sampaoli. Mas isso que o Sormani falou é curioso, né? Porque assim, os melhores trabalhos que ele poderia ter feito no Atlético e no Flamengo, com elencos melhores do que ele encontrou no Santos, no Olympique, na seleção chilena e no Sevilha, guardadas as comparações... E a seleção da Argentina, né? E a seleção da Argentina, Ele não conseguiu fazer no Atlético um baita de um trabalho. Bom, também quem conseguiu fazer um baita trabalho no Atlético também, né? Só o Cuca. Só o Cuca, né? Você viu o Felipão aí, por o um Cudê, período. E no Flamengo com esse timaço aí, com esse grande elenco. Tá chegando ao ponto que... E aí, dá até... Lógico, eu não quero também afastar muito a comparação, mas quando a gente abre um pouquinho dessa esfera de elencos super valorizados com medalhões em vários pontos, né? A gente vai até chegar no próprio Paris Saint-Germain, que não deu certo por causa disso, né? E olha que por falta de jogador não era o problema dos caras, né? Mas aí que tá. Muita sede ao pote ou excesso de medalhões, seja na Europa, seja no Brasil, isso também não é um problema de gestão? Então, é interessante essa questão aí. Porque você vai ver, olha, o Barcelona não tinha grandes jogadores, não tinha os seus medalhões, tinha, mas os caras vieram de La Masia. Eram crianças e foram crescendo ali dentro. Aí você pega o PSG, contratou um monte de jogador, não deu certo. Aí você fala assim, mas e o Real Madrid? O Real Madrid tá sempre com os galácticos lá, mas o Real Madrid é o maior time de futebol do mundo. Sim, mas é uma maior instituição. É a maior instituição, não adianta. Então o jogador chega lá sabendo que ele é muito menor do que o time. E nenhum outro time do planeta, inclusive o Flamengo, o jogador sente que a instituição é maior que ele. É impressionante isso. Entendeu? No Real Madrid, o cara chega lá e Sente. sabe, o Real Madrid é maior do que eu. E a gente não sente isso no Gabriel. Não vou ficar também... enumerando... como é que fala? Elencando. Elencando. Tá. Mas eu acho que os jogadores do Flamengo, eles se acham mais do que o Flamengo. Isso tá certo. Entendeu? Eles se acham mais. Então você começa a reunir um monte de primadona lá, um monte de jogador vaidoso,
falta cara pra correr, entendeu? Falta cara pra correr. Eu falo isso, por exemplo, eu vou voltar à realidade do Flamengo, que é o nosso assunto aqui, junto com o São Paulo, a gente vai discutindo isso de forma mais gradativa. O exemplo do Manchester City. Se você pega o time do Manchester City como time, lógico que ele é um carrossel, né, comandado pelo Guardiola, enfim, dispensa apresentação. Mas ele não é um time medalhão. Não. Você tem grandes caras que sabem dos seus respectivos tamanhos. O Guardiola não contratou o Cristiano Ronaldo quando ele foi pro United. Né? Tinha essa possibilidade. Você tem o Haaland, que ainda não é um medalhão. Ele é um grande promissor, um centroavante absurdo. E tomou um esporro do Guardiola na sexta-feira. Tomou, o cara foi na orelha dele. Ele é um garoto. Ele tinha feito ele é um garoto. O Guardiola foi lá e ainda tirou a câmera. Ou seja, não tem Messi, não tem Mbappé, não tem Cristiano Ronaldo, não tem Neymar, não tem Benzema. Você tem um time de operários. Você tem é o melhor time da Europa. Você tem um time de operários geniais, né? Porque assim, o Bernardo Silva não é um primadona. Mas o que ele joga de bola? Não tem nenhum super craque que você tá falando. Qual é a mídia que tem o Rodri? Nenhuma. Mas o que esse cara... Não, o cara mais estelar lá é o Haaland. É o Haaland. Que é uma criança ainda que... Você tem o João Cancelo, quando começou a ficar de sacanagem com o Guardiola, tirou, né? Stones, foi pro Bayern de Munique. Você tem um monte de caras que são de uma... que não... Eles próprios não se colocam mídia, mas eles se colocam bola. Mas tem um exemplo, Facicani, o negócio assim, eu acho muito legal a comparação com o City, cara. O Guardiola tem o controle absoluto do departamento de futebol. Tudo. Quando o João Cancelo começou a ficar de sacanagem, ele não tinha lateral pra substituir o Cancelo, tanto que ele improvisa o Akanji. O Akanji. Ele chega a falar, tchau, não quero. Você tá louco, é o João Cancelo. Não, tchau, vai pro Bayern de Munique. Então, e você tem Akanji, que era um promissor zagueiro do Dortmund, que vai chegar lá. Como que o elenco vê um negócio desse? Então eu queria chegar, por exemplo, e a gente... Se adapta, se enquadre. E a comparação que eu trago é o meu comentário anterior do nosso primeiro assunto, Botafogo, que é um time que não tem mídia. Mídia que eu digo, não o clube em si, mas os atletas não tem nenhuma estrela primadona. Não tem. Não, mas então, é o Tiquinho agora, mas que chegou como um ilustre desconhecido. Exatamente, pô, mais o Eduardo, que é um jogador ninguém sabia. Não, até anteontem ninguém sabia quem era o Eduardo. Jogava o jogador mais conhecido do Botafogo pela mídia brasileira é o Tietê, perfeito. É o Tietê, que passou por título brasileiro, Atlético Mineiro, São Paulo. O Marlon Freitas, por exemplo, fez um belíssimo campeonato brasileiro já no Atlético Goianiense. Né? Mas então, era assim, Atlético Goianiense. Então, o próprio Palmeiras, quando começa a formar com o Abel, era o Palmeiras que não era estrelado. Você tinha atletas até... Nem hoje ele é estrelado. Ele tem 2 ou 3 jogadores assim, fazendo, nossa... Dudu, Gustavo Gomes... O Veiga... E Veiga... Mas foram forjados mesmo lá, assim, né? foram forjados. Assim, o Veiga o Palmeiras veio, se aproxima não foi muito uma contratação badalada do Palmeiras. Foi uma revelação do Coritiba e mesmo assim ainda demorou um tempo pra maturar. Foi emprestado pro Atlético Paranaense. Sabe qual é que foi a todo mundo fala que foi a contragosto porque ele é torcedor do Coxa, né? Todas as contratações badaladas do Palmeiras foram desgraçadamente ruins. Lucas Lima, Borja. Acho que o Felipe Melo não. Não, o Felipe Melo não foi badalado. Ele veio mais como né? Dudu foi... E aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo, mas infelizmente não dá não, o cara também exagera, principalmente a mídia paulista, né? Formando e o outro também é complicado. Coloque nos comentários, tá certo? A opinião de vocês. Lembrando que o jogo é quarta-feira, tá certo? Pela Copa do Brasil. Créditos pela KTV, o link vai ter na descrição. Só ir lá e ajudar a galera, tá bom? Valeu.